Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a videoaula da semana 26 em língua portuguesa. Vamos trabalhar com a apostila número 3 e dar continuidade ao conteúdo que estávamos vendo na aula ao vivo. Vamos lá? Hoje vamos trabalhar então com a apostila 3, páginas 61 a 66, e como tarefinha, as páginas 106 a 108 da apostila 3. Essa tarefa nós vamos corrigir na próxima aula ao vivo, quarta-feira que vem. Peguem a apostila, lápis, borracha, uma canetinha marca-texto. Nós trabalhamos na aula ao vivo dessa semana a questão da influência portuguesa na nossa maneira de viver, na maneira dos brasileiros viverem, né? Questão da língua, da cultura, da religião, brincadeiras, conversamos um pouquinho sobre isso. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar a influência africana na nossa língua também, portuguesa, e nos nossos costumes. Então, diz assim: por ter estudado na escola, lido em materiais diversos, visto na televisão ou ouvido falar nas conversas do dia a dia, você já deve ter várias informações sobre os africanos trazidos ao Brasil como escravos. Nas aulas de história também. Também deve ter visto várias imagens que representavam poucas, porém nos permitindo conhecer a cultura africana. Esse fato reforça o racismo contra os descendentes dos primeiros africanos que aqui chegaram na condição de escravos. Nessa atividade, apresentaremos algumas reproduções de pinturas e anúncios relacionados à vida dos escravos africanos nas terras brasileiras para reavivar seus conhecimentos e complementá-los. Então, aqui nós vamos ver algumas imagens, não faremos as questões, eu só vou comentar sobre as imagens. O primeiro quadro que vai aparecer no próximo slide mostra um pintor alemão, né? Ele pintou, mostra que viajou por todo o Brasil durante o período de 1821 a 1825, pintando povos, costumes e imaginou como seria a vinda desses escravos, desses negros, nos navios negreiros, até aqui. Então, aqui vocês podem perceber, né, o que ele imaginou, esse pintor alemão, como que seriam. Então, a parte bem de baixo, né, bem baixa do navio, onde ficavam os escravos, as condições em que eles vinham, eram condições bem precárias, chamados de negros no porão, a pintura, tá? Chamado de negros no porão de navio negreiro. Em 1835 foi feita essa obra. A próxima imagem é de um pintor francês, desenhista francês, que chegou ao Brasil em 1816. Suas obras fornecem informações importantes para o estudo da história e cultura brasileira na metade do século XIX. Aqui já mostra uma situação da casa, de dentro da casa, o que acontecia. Os brancos eram o que detinham o poder e o dinheiro, né? E ficavam lendo, costurando, conversando, né? Fazendo coisas de pessoas com um nível social mais alto. Enquanto que os negros serviam, né? Tem a imagem ali como se fosse uma empregada, cuidavam das crianças, teciam coisas, sentavam no chão. Observem que as brancas estão sentadas em cadeiras e os negros no chão. Então, existia muito preconceito, ainda existe, né? Mas nós estamos tentando relevar. Então, existia muito preconceito, muita discriminação e foi essa a condição do negro. Por isso que nós vamos falar logo da questão dessa influência africana na nossa vida. Passando para a página 64, a gente pulou ali um pouquinho das imagens, nós temos um textinho que fala sobre os africanos escravos, né? A chegada desses africanos. Então, como os indígenas não se revelaram para os portugueses como trabalhadores ideais, fugiam das fazendas, atacavam colonizadores, tinham uma cultura muito diferente daquela do europeu, a partir da segunda metade do século XVI, os africanos começaram a ser trazidos ao Brasil para o trabalho escravo. Nessa época, no continente africano, havia inúmeras pequenas aldeias e também países organizados, com reis, exércitos, leis próprias.
Nas batalhas que lá se desenvolviam, as pessoas capturadas pelo vencedor se tornavam escravas, ou seja, já havia escravidão no continente antes da chegada dos europeus. Os escravos que os portugueses trouxeram ao Brasil foram negociados com os próprios africanos. Os portugueses ofereciam a esses africanos que haviam capturado escravos mercadorias que lhe interessavam. Então, trocavam as pessoas por mercadoria, tecido, vinho, cavalo, chamado de escambo, né? Uma negociação em meio de troca. Vocês já devem ter visto isso em história. Questão número 1. Examine com atenção o mapa seguinte. Apenas observando, você pode obter mais informações. Então, nós temos aqui uma linha, né, de tráfico dos escravos da África para o Brasil. Mostra ali com setinhas, bantus, sudaneses e a linha do tráfico de escravos. Então, da onde que eles vinham e até onde que eles chegavam. Questão número 1.1. Vamos começar identificando alguns elementos do mapa essenciais para interpretar as informações contidas nele. Letra A. O que representam as linhas traçadas desde o continente africano até o Brasil? É o que? A rota, o caminho que eles percorriam para chegar ao Brasil. Então, a gente pode chamar de rota ou caminho, tá? Aqui, ó, rota, o caminho percorrido. B. Nos mapas são usados frequentemente recursos gráficos como formas, cores, linhas, entre outros, para indicar diferentes tipos de informação. No mapa analisado, qual o recurso gráfico utilizado para indicar os dois diferentes povos africanos que foram trazidos? Os bantus e os sudaneses. Foram usados o quê? Cores diferentes. Cor diferente. 1.2. Os escravos africanos de Angola foram trazidos para quais estados brasileiros? Eram bantus ou sudaneses? Eles, se vocês observarem lá no mapa, os que vêm da Angola, eles param em Pernambuco e no Rio de Janeiro e são bantus. 1.3. De onde vieram os escravos africanos que desembarcaram na Bahia? Eles eram bantus ou sudaneses? Agora, eles vieram da Guiné e eram sudaneses. Então, dois grupos diferentes, distintos de negros que vinham de fora para o Brasil. Ali na questão 2 do lado, diz assim, examine o gráfico seguinte, africanos trazidos para o Brasil. Aí nós temos um gráfico muito comum em geografia, né? Vocês acham que geografia, matemática, vocês costumam verificar esses gráficos. Ali diz assim, o número aproximado de pessoas, os séculos, né? Então, ó, no século XVI, bem pouquinho, 50 mil. No século XVII, aumentou para 560. No século XVIII, 1.680.000. E depois, lá no século XIX, que atingiu o topo, tá até em vermelhinho para chamar atenção, né? 1.732.000 escravos. 1.4. Onde desembarcaram os escravos africanos vindos do Moçambique? Eram bantus ou sudaneses? Moçambique no Rio de Janeiro e eram bantus. Moçambique e Angola ali, né? A 2.1 aqui do ladinho se refere ao gráfico que a gente acabou de ver no slide anterior. 2.1, em que século foi trazido o maior número de escravos africanos? Século XIX, 1.700.000, né? O tráfico de escravos aumentou ou diminuiu de um século para o outro? Aumentou, nós vimos que a taxa, né, aquela coluninha do gráfico foi aumentando. Logo após esses exercícios, tem um quadrinho explicativo sobre mapas e gráficos. O uso, né? Como que a gente faz um recurso que utiliza imagens e que se torna mais viável, mais clara a maneira de entender algo. Então, diz como recurso gráfico, pouquíssimo texto verbal, só o visual, né? Mapas e gráficos permitem organizar e transmitir informações com objetividade. Comumente inserem-se mapas e gráficos em textos informativos, que trazem informações, fatos reais.
como relatórios, reportagens, quando essas informações podem ser mostradas visualmente ou podem ser quantificadas, isto é, podem ser medidas. Um texto verbal, né, se limita ao título do mapa e às legendas, que indicam o que significa. Então, é o texto verbal. E o não verbal são as imagens. No caso ali, né, a coluna, as cores, o desenho do mapa. Depois de consultar as legendas para saber exatamente o que indica cada recurso gráfico usado, basta observar a figura para obter informações sobre cada variável isoladamente, né? Aí tem um exemplo ali, e depois a relação entre as variáveis. Então, cada relação no gráfico dos africanos trazidos para o Brasil aparece as torrezinhas, né? E cada uma especificando um século. E depois nós podemos fazer a relação. Aumentou ou diminuiu? Então, a gente consegue verificar isso. Página agora 66, questão 3. Examine com atenção o material apresentado a seguir. Observe o quadro de legendas que mostra um escravo sendo castigado. Então, mostra ali várias pessoas, né, com vestimentas até bonitas, algumas, observando um escravo ser castigado no meio, né, no tronco, levando chibatadas, ou, né, alguém batendo nesse escravo, nesse negro. É uma imagem bem típica dos livros de história quando fala na questão da escravidão. Em novelas e filmes também aparecem às vezes isso. Daí temos dois anúncios, né, de jornal da época da escravidão. Uma que fala sobre ama de leite e a outra que fala sobre a escrava fugida. Com base no quadro de Rugendas e nos dois anúncios de jornal, responda as questões seguintes. 3.1. Atualmente no Brasil, quem emprega uma pessoa pode aplicar castigos físicos como o que vemos no quadro de Rugendas? Não, né? Quando a gente emprega alguém, dá emprego a alguém, nós não podemos ter uma agressão física com essa pessoa. Então, não é permitido, por lei, agredir fisicamente ninguém, muito menos uma pessoa que está fazendo um serviço para gente. Ali do ladinho, a 3.3. Atualmente, nos anúncios de compra e venda, que tipos de produtos são oferecidos, né? Bens de propriedade, aqui, ó, bens de propriedade do anunciante, como imóveis, móveis, roupas, livros, né? E ali no anúncio estava vende-se ama de leite. Estava vendendo uma pessoa. Naquela época vendiam as pessoas. A 3.4. Ao ser comparado e vendido, como se contrata os anúncios da época da escravidão, pode-se concluir que o escravo era tido como uma pessoa ou como uma coisa. Era tido como um bem, uma coisa, um objeto, né? Não como uma pessoa, porque era vendido. A 3.2, gente, eu pulei, né? Fala sobre as leis brasileiras, que podem castigar ou não. O que diz? Não, né? Só a justiça que pode aplicar leis e julgar. A resposta está aqui em cima, ó. Só a justiça, de acordo com lei, que pode julgar e aplicar penalidades a alguém que faça alguma coisa errada, tá? Então, só a justiça. Pode ser preso, pode ter que pagar uma fiança, pagar um valor em dinheiro, pode ser que tenha que trabalhar fazendo caridade, doação. Então, só a justiça é que pode fazer isso. As pessoas comuns não podem aplicar leis, bater, agredir. É contra a lei isso. Hoje, no Brasil. Antigamente, no Brasil, lá em 1800 e pouco, não tínhamos essa lei, essa justiça, e aí os escravos eram tratados como coisas. Eram agredidos, eram vendidos. É um pouco aí da cultura, então, ó, né? Como que veio isso parar aqui no Brasil e como que a gente vê isso?
Para encerrar essa primeira parte da influência africana na nossa vida, eu trouxe uma imagem com palavrinhas típicas africanas que nós utilizamos hoje, tá? Da língua africana. Então, da cultura moleque, caçula, candomblé, axé, abadá, muvuca, quitanda, dendê, fubá, alimentação, né? Macumba, cuíca, um instrumento musical, cafuné, fazer carinho no cabelo, dengo, né? Fazer um carinho, abraçar, e cachimbo, um objeto. Então, palavrinhas que nós vamos trabalhar na próxima aula ao vivo, ainda mais um pouco sobre a cultura africana e como ela influencia na nossa vida. Essa aula foi só para vocês entenderem um pouquinho, né, como que eles chegaram aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais específico da questão da língua portuguesa e a influência dos africanos. Tá bom, gente? Tchau, tchau, fiquem bem e até a próxima semana. Se cuidem.